Vamos ver agora os tipos de partidas existentes para os motores, pelo menos as principais, né? Temos a partida direta, como diz o próprio nome, isso aqui tem o objetivo de ligar o motor sem se preocupar com redução na corrente de partida. Tem também uma variável dela que é a direta com reversão, né? Então tem também a opção de direta com reversão. Essa aí ela tem um objetivo de ligar o motor e tem também, quando ele estiver parado, de ligar o motor no outro sentido. A estrela triângulo, que tem um objetivo de reduzir a corrente de partida, já que ela inicia no formato estrela, ela consegue ter uma corrente menor e depois ela vai para o padrão dela, que é o triângulo, que tem uma corrente normal. Então com isso ela consegue reduzir essa corrente de partida, né? Então ela vai ter uma corrente de partida menor através do arranjo dela. Isso aqui é através do arranjo. E essa aqui também tem o objetivo de uma corrente de partida menor, que é a chave compensadora. Só que essa consegue isso através de um transformador, que vai oferecer uma tensão menor. Essa tensão menor aplicada só durante a partida. A soft start, que usa eletrônica, também tem o objetivo de redução de corrente, mas usa a eletrônica. Que essa aqui, além de ter uma redução na corrente de partida, também tem controle de velocidade. Também é uma chave do tipo eletrônica, né? Mas para a gente chegar a entender essas chaves, a gente vai ver primeiramente os principais arranjos, né? A gente tem que saber ler o circuito e compreender o funcionamento, tanto para saber montar, como para fazer alguma modificação e até mesmo para fazer correções, né? Corrigir algum defeito ou descobrir porque a chave parou. Então, para isso a gente tem que saber ler, compreender essas representações gráficas, representações desse circuito elétrico, né? Então, para a gente poder entender elas, a gente vai ver os principais arranjos que tem. Então, nesse vídeo hoje a gente vai ver isso aqui: um selo de contato, selo de dois contatos, intertravamento de dois contatos, um funcionamento condicionado e proteções do sistema, além do intertravamento de botoeira. Antes de mostrar os principais arranjos, nesse vídeo eu quero mostrar como funcionam os contatos NF e NA. Mostrar como o NF primeiro abre antes do NA fechar, né? NF normalmente fechado e NA normalmente aberto. Fiz a ligação das três fases indo para o disjuntor trifásico e a ligação de só uma das fases indo para o disjuntor monofásico. Depois alimentei uma botoeira. A mesma botoeira alimentei o NA e depois o NF. Na sequência eu vou botar esse NA para uma dos sinalizadores e o NF para outro sinalizador. E deles dois vou ligar em comum para o neutro, né? Assim eu fecho o circuito em série, né? Uma lâmpada, uma botoeira, a mesma botoeira NA e NF, alimentando duas sinalizações diferentes e no final tudo voltando para o neutro. Veja que o neutro é só no final da lâmpada, né? Que é o sinalizador, ou no final do contactor. Não posso estar ligando o neutro onde vai passar o fase. Veja que no acionamento, primeiro abre o que está aceso, né, o que está fechado, para depois o que está apagado acender. Tem até um momento que fica os dois apagados. Veja em câmera lenta. Dá para a gente notar que ele está aceso, ou normalmente fechado. Aí na sequência ele apaga para logo em seguida acender o outro. Isso é muito importante para a lógica de acionamento. É muito importante que primeiro se abra o fechado para depois se fechar o que está aberto. E isso é padrão de todos os selos e de todos os contatos, seja de botoeira, seja de contator. O selo de contato funciona assim: quando eu tenho uma botoeira que eu aperto ela faz essa posição
mas quando eu solto, ela abre isso aqui novamente. Então, se eu tivesse aqui uma lâmpada, por exemplo, ela acenderia, mas quando eu soltar a botoeira, ela vai apagar. Então, para isso, eu utilizo selos que quando eu ligar, ele fecha também, e mesmo que depois a botoeira abra, o selo permanece. Com isso, a corrente que passava por aqui no início, ela depois vai continuar passando pelo outro lado. Tem um videozinho depois mostrando a lâmpada sem o selo e depois com o selo. Agora eu vou mostrar como é que liga uma lâmpada através do contator. No caso, para a gente poder usar os selos, a gente tem que usar o contator. Então eu fiz a ligação da botoeira normalmente aberta direto para o contato da bobina do contator. E dela eu vou ligar em paralelo com a lâmpada, até para facilitar a visualização, já que não é tão fácil de ver a bobina sendo fechada. Daria para ouvir com o áudio original. Tá vendo? No mesmo momento que acende esse sinalizador é o momento que o contator é acionado. Só que você notou que quando eu aperto, ele liga, e quando eu solto, ele desliga. Eu quero que ele permaneça ligado. Então, para permanecer ligado, eu pego um selo auxiliar, um contato auxiliar normalmente aberto, boto em paralelo com a mesma botoeira aberta que eu estou usando. Lembro de ligar o final com o final e o início com o início. Então agora, quando eu for testar, você vai ver que eu aperto a botoeira e quando eu solto, ela permanece com a lâmpada ligada. Só que apareceu um novo problema. Agora ela não desliga mais, a não ser quando eu tiro toda a alimentação. Então é por isso que nesses arranjos de selo, eu passo primeiro pelo contato normalmente fechado de uma botoeira, que vai ser a botoeira que eu vou usar para desligar. Dela é que eu vou para a botoeira normalmente aberta. E só então eu mantenho aquele lá, vou para a bobina. Sempre lembrando de o final da bobina e o final dos sinalizadores ligar no neutro. Então agora eu tenho a opção de ligar e permanecer ligado, e quando eu quero desligar, aperto a botoeira que é normalmente fechada. Normalmente fechada só serve para desligar, é normalmente aberta só para ligar. E ela permanece ligada graças ao selo que está em paralelo com a botoeira normalmente aberta. Nesse final ainda mostra o funcionamento da proteção da parte de acionamento, que é o disjuntor monofásico. Existe ainda o arranjo com um selo de 2 contatos. Então, além do contato, de uma bobinazinha K1 que pode estar aqui ligada ao neutro, eu posso usar 2 selos dela, 2 selos normalmente abertos. Então, quando eu fechar essa botoeira e abrir, esses 2 selos vão manter fechado e eu tenho uma segurança extra, Então, geralmente eu uso isso aqui quando eu preciso de uma redundância, de uma segurança. Posso também fazer esse selo para usar o de K1 e aquele outro K2 em alguma outra situação. Então, independente se K1 ou um K2, por exemplo, estiver ligado, eu manteria esse sistema ligado, Só desliga depois que eu desalimentar aqui pelo B0, O K2 poderia, por exemplo, estar aqui. K2. Isso vai depender muito da situação, da lógica que eu queira montar. O intertravamento de contatos é quando eu uso exatamente os 2K. Aqui, claro, vem do fase, aqui em cima. Independente aqui do que pode ter nessa lógica. Mas a ideia desse intertravamento é quando eu uso um selo normalmente fechado. Veja que aqui é um NF. Dessa outra bobina aqui. E aqui eu também uso um normalmente fechado dessa outra bobina. E para que serve isso? Isso garante que quando eu ligar essa aqui, quando eu ligar K1, esse contato aqui vai abrir. Então esse contato abrindo, eu não consigo ligar K2. E quando eu ligar K2, mesmo jeito. Eu não consigo ligar K1. Eu só vou conseguir ligar um ou o outro quando eles estiverem desligados. Então ou eu tenho K1 ligado, ou eu tenho K2. Nunca vou poder ligar um quando o outro já estiver ligado.
Então é para isso que serve esse intertravamento. Muito útil quando eu uso, por exemplo, a reversão de rotação. Se eu quiser que K1 gire o motor para um sentido horário e o K2 no motor no sentido anti-horário. Então eu nunca vou querer ligar os dois ao mesmo tempo, que aí eu faria curto nas bobinas. Então eu uso esse sistema de intertravamento. Tenho ainda a opção de segurança, né? Que eu utilizo dois contatos NF da outra bobina. Logo dois, para garantir que eu não consiga ligar essa K1 quando a K2 estiver ligado. Então eu botei logo dois contatos, vai que ocorra o defeito em um deles, aí eu garanto que o outro ainda vai proteger. Então é mais uma opção de segurança. Então é um intertravamento duplo, um intertravamento de dois contatos. Tenho também o funcionamento condicional. Nesse caso aqui, quando eu apertar B1, o K1 não vai funcionar logo no início. Por quê? Porque eu dependo que K2 seja ligado antes. Então eu tenho que primeiro ligar, né? Ligar o K2, daqui do inglês que é mais fácil de escrever, né? Para só então eu conseguir ligar K1. Aí depois que eu fizer isso, o K1 até tem um intertravamento e se mantém ligado. Mas qualquer momento que K2 for para off, né? K2 desligar, K1 simultaneamente também vai desligar, porque ele está aqui em série. Ele estando em série, na hora que o K2 desligar, ele vai abrir esse selo e vai desligar também a alimentação que vai para K1. Então K1 vai para off também. Isso é uma ligação condicional. K2 até pode ligar independente, vai depender de como é o comando dele lá. Mas o K1 só liga junto com o K2, graças a esse selo aqui. Então esse é um funcionamento condicionado, um arranjo do funcionamento condicionado. E assim como o funcionamento condicionado, a proteção do sistema também vem em série. A proteção do sistema vem logo nesse início aqui. Isso aqui é o selo, né, NF do relé térmico. Então ele fica em série aqui, porque qualquer problema que houver lá no relé térmico, mesmo você tendo a botoeira aqui para ligar, aqui está faltando assim o selo NA de K1 para funcionar tudo isso ok, mas se houver qualquer problema lá, esse selo vai abrir. Esse selo abrindo desliga tudo que tiver para frente, independente da botoeira, independente desse aqui tá travado ou não. Abriu aqui, ele corta toda a energia, já que ele está em série. Ele estando em série, quando ele abre, ele corta toda a alimentação. Esse aqui é um paralelo para garantir que quando eu fecho aqui, como eu já mostrei, esse aqui está fechado também. Nessa prática aqui, eu usei a partida direta e vou mostrar o funcionamento do protetor térmico. Ele tem um botãozinho de teste, na hora que eu apertei ele já desligou o circuito. Aí eu ligo novamente e vou mostrar também como funciona o disjuntor. Então veja que quando o disjuntor também aciona, desliga o circuito. Ambos desligam o circuito porque estão em série e no início de todo o circuito de comando. A parte trifásica também, que é a proteção de potência do motor, também desliga. Mantém o acionamento ligado, mas desliga o motor. Assim como eu tenho o intertravamento de contatores, também tenho o intertravamento de botoeiras, geralmente utilizados os dois em conjunto. Então veja que aqui eu tenho a mesma botoeira. É como se eu tivesse uma ligação mecânica dessa botoeira com esse outro lado. É a mesma botoeira, as duas é B1. Aqui é o NA e aqui é o NF. Então, quando eu começar a apertar essa botoeira B1, primeiro vai abrir o NF para depois fechar o NA. Do mesmo jeito aqui, B2. Ó. Veja que B2 está dos dois lados. Então tem um contatozinho mecânico aqui. Então, quando eu começar a acionar B2, primeiro vai abrir esse NF de B2 para depois fechar esse NF de o NA de B2. Então, isso aqui é utilizado quando eu quero que, mesmo que a pessoa aperte os dois botões, eu não ligo os dois ao mesmo tempo. Só vou ter a opção de ligar o K1 e não vou conseguir ligar K2 logo na sequência, ou depois eu ligo o K2 e não consigo ligar K1 na sequência. Posso até ligar, se for só botoeira,
um depois do outro, mas não consigo ligar os dois ao mesmo tempo. Se eu quiser que um não ligue junto com o outro, eu vou e boto aqui um selo NF. Selo NF de K2 aqui e o selo NF de K1. Então aqui eu garanto que mesmo depois de ligado eles não liguem, né? Só com as botoeiras, depois de um ligado o outro consegue ligar ainda, só não consigo ligar os dois ao mesmo tempo. Então aqui eu tenho K1 on, K2 vai estar off. Ou eu tenho K2 on e K1 vai estar off. Nunca consigo acionar ao mesmo tempo, até consigo depois. Porque depois que eu solto, a botoeira volta para essa posição inicial. Nesse exemplo eu mostro dois contactores sendo acionados, só que sem intertravamento. O objetivo era mudar a rotação, só que não pode ter essa opção de ligar os dois ao mesmo tempo. Já causaria um curto porque tem a inversão de duas fases. E nessa montagem agora eu mostro o intertravamento, já com o motor ligado e mostrando a mudança de rotação. Veja que para poder mudar a rotação eu tenho que desligar, e quando já está em uma das rotações eu não consigo acionar a outra. Porque a mudança de rotação exatamente é feita com a inversão de duas fases. Então se eu conseguisse inverter duas fases sem antes desligar a outra, eu causaria um curto bifásico. Mostra aí dados diferentes da rotação.